Se as tuas mãos ou pés parecem estar sendo perfuradas por milhares de minúsculas agulhas invisíveis, ou então já acordou no meio da noite porque simplesmente o peso dos lençóis parecia insuportável contra os teus dedos, parecia que estava machucando os teus dedos, eu preciso que você pare o que está fazendo agora e ouça com muita atenção. Existe uma crise silenciosa e progressiva acontecendo dentro do teu corpo agora mesmo. E o conselho médico está falhando com milhões de idosos. Porque o que você está sentindo não é apenas má circulação, uma parte normal do envelhecimento. É um sinal de angústia biológica emitido por nervos que estão literalmente morrendo de fome. Mas aqui está a verdade que a maioria dos médicos que estão ocupados demais não te explicam. Essa privação não é acidental, em muitos casos não é irreversível. Eu sou a Rosana Lara e ao longo dos meus anos como farmacêutica, terapeuta ortomolecular, fiz pós-graduação com o Dr. Lair Ribeiro, eu analiso a saúde dos idosos. Eu já vi pacientes que haviam se resignado a uma vida de dormência, incapacidade de sentir o pedal do acelerador do carro, incapazes de abotoar as próprias camisas, aterrorizados em caminhar em terreno irregular, que conseguiram interromper e até reverter esse declínio. Eles não fizeram isso com analgésicos fortes, nem com anti-inflamatórios. Fizeram isso ativando o interruptor metabólico específico que controla como os nervos consomem combustível. Hoje eu vou te conduzir por uma aula completa e abrangente sobre a reparação nervosa. Vai muito além do básico. Eu vou te mostrar o nutriente lipossolúvel exato que contorna o bloqueio das tuas células. Vou te mostrar os hábitos saudáveis comuns que, na verdade, estão acelerando o dano aos teus nervos e um protocolo específico necessário para reconstruir a fiação interna do teu corpo. Mas antes de mergulhar nessa solução, a gente precisa ser bem honesto no problema, porque se você não entende o mecanismo, você não vai corrigir essa condição. Essa condição que a gente está falando é a neuropatia periférica. Periférico significa extremidade, mãos e pés. Neuro significa nervos, empatia significa sofrimento, que é literalmente o que eu vejo as pessoas descrevendo nos meus atendimentos. Um sofrimento dos nervos, aqueles choques, aquelas parecem umas fisgadas, parece que tá ligado assim numa tomada. Eu já tive uma paciente que ela me disse, parece que os meus pés estão ligados numa tomada, de tanto formigamento que eu tenho. Isso é o sofrimento dos nervos periféricos. Muitas vezes começa de forma sutil. Talvez até pareça que a pessoa está andando sobre uma meia amassada, mesmo estando descalça. Ou talvez os pés fiquem gelados demais, mas por dentro estão ardendo. Esses são sinais contraditórios e o cérebro fica confuso, porque o fio que conecta o teu pé está se desgastando. É o que a gente chama de fenômeno de recuo progressivo. Imagine um longo cabo elétrico conectado à tomada. Se você puxar o plugue pela metade, a lâmpada na ponta começa a piscar. No nosso corpo, a lâmpada é o nosso pé e o cabo é o nervo ciático, o nervo longo do corpo. Por ser o mais longo, é o mais difícil de manter ele alimentado. Então, quando o corpo entra em crise, seja por açúcar elevado no sangue, inflamação ou deficiência de nutrientes, ele começa a racionar energia. Retira recursos das extremidades para proteger os órgãos vitais. E os pés são os primeiros a serem cortados da linha de abastecimento. Aquele formigamento que você sente é uma chama vacilante de uma lâmpada que está morrendo. É um som de uma célula nervosa clamando por oxigênio e glicose que não consegue mais alcançar. Então, por que esses nervos estão passando fome? O culpado é frequentemente um processo chamado de glicação. Eu quero que você visualize um ovo cru e um fresco. A clara é transparente e líquida. Agora imagina quebrar esse ovo sobre uma calçada quente.
ela fica branca, dura e crocante, né? É essencialmente o que o açúcar faz com as proteínas do nosso corpo. Quando o açúcar no sangue permanece sempre elevado ao longo de décadas, que é uma condição comum em pré-diabetes, resistência à insulina, ele cria uma lama tóxica e pegajosa que reveste as terminações nervosas. Essa lama é chamada de produtos finais de glicação avançada. De forma bastante apropriada, por exemplo, é como se o açúcar fosse uma ferrugem que entope minúsculos vasos sanguíneos que são responsáveis por alimentar os nossos nervos. Quando esses pequenos vasos eles ficam obstruídos por essa ferrugem do açúcar, o nervo começa a sufocar porque ele está ofegante por ar. Esse estado de sufocamento envia um sinal de pânico para o nosso cérebro, que o cérebro interpreta como dor, ardência, e é esses choquinhos que você sente, essas pontadas elétricas agudas. Por fim, se o sufocamento vai continuar, o nervo simplesmente desiste, ele morre. Aí a dor cessa e é substituída por uma dormência aterrorizante. Esse é o ponto do perigo. A dor é um aviso, a dormência acontece em silêncio. Quando você não consegue sentir os teus pés, um pequeno corte pode se tornar uma úlcera, uma infecção ou alguma coisa pior. É por isso que a gente precisa intervir antes que o silêncio se torne permanente. E a intervenção começa com uma molécula chamada transcetolase. É aqui que a ciência se torna empolgante e esperançosa. O nosso corpo possui um sistema de defesa integrado contra essa ferrugem do açúcar. É uma enzima chamada de transcetolase. Pensa nela como um aspirador de pó especializado projetado para sugar os subprodutos tóxicos do açúcar e converter eles em energia inofensiva. Quando essa enzima funciona 100%, os nervos estão protegidos, permanecem limpos, flexíveis e condutores. Mas tem um porém. Essa enzima tem uma bateria. Ela requer uma fonte de combustível específica para ser ativada. Sem esse combustível, o aspirador fica parado e inoperante no canto, enquanto a ferrugem do açúcar se acumula destruindo os nervos. Esse combustível é a vitamina B1, também conhecida como tiamina. A tiamina é a chave de ligação do nosso motor de reparação nervosa. Sem ela, essa enzima não funciona e a morte do nervo é inevitável. Mas agora você pode estar pensando, tá, mas eu tomo aí um polivitamínico. Eu como pão, cereais enriquecidos de B1, eu estou protegido. Esse é um erro fatal. A forma da B1 encontrada na maioria dos multivitamínicos e alimentos enriquecidos é chamada de mononitrato de tiamina, ou cloridrato de tiamina. Essas são formas hidrossolúveis. São baratas de produzir, mas o corpo tem uma capacidade muito ruim de absorver, especialmente à medida em que a gente envelhece. Porque com o passar dos anos, o revestimento digestivo muda tudo. A gente produz menos ácido no estômago e a nossa capacidade de transportar nutrientes hidrossolúveis, de atravessar a barreira intestinal, simplesmente diminui. Então, estudos sugerem que ao tomar um comprimido padrão de B1, apenas 5% vai realmente chegar à corrente sanguínea e ainda muito menos vai chegar na célula nervosa. E sabe por quê? Porque as nossas células nervosas estão envoltas em uma camada protetora de gordura chamada de bainha de mielina. Tentar forçar uma vitamina hidrossolúvel através de uma membrana lipossolúvel é como misturar água em óleo. Ela é repelida. Você pode ter até níveis normais de B1 no sangue, mas se os teus nervos não estão funcionando, estão passando fome, é porque o nutriente não consegue entrar na célula. Isso nos leva ao primeiro pilar do nosso protocolo de reparação, que é uma fórmula ativada da vitamina B1. É a B1 melhorada, ela é estruturalmente diferente, é um derivado lipossolúvel da tiamina. Por ser lipossolúvel, não precisa de um transportador especial
para entrar no nosso corpo. Ela desliza diretamente através das membranas celulares, do intestino, das paredes, dos vasos sanguíneos e, o mais importante, na bainha de mielina gordurosa do nervo. Pesquisas publicadas no Jornal Internacional de Farmacologia mostram que essa forma ativada de B1 aumenta os níveis de tiamina ativa no tecido nervoso em até 360%, em comparação com suplementos convencionais. A diferença é como se você jogasse um copo de água no incêndio e usar uma mangueira de alta pressão. Quando essa forma de B1 ativada inunda a célula nervosa, ela imediatamente desperta essa enzima que eu falei antes. O aspirador de pó liga, começa a eliminar os metabólicos tóxicos de açúcar e abre as vias para a produção de energia. É por isso que os pacientes frequentemente relatam mudanças nos sintomas já em pouquíssimas semanas. Ela ataca a raiz, o bloqueio metabólico. Mas a gente precisa falar de uma coisa que torna essa deficiência ainda pior, é a medicação. Se você está tomando metformina para diabetes, diurético, para pressão alta ou até mesmo antiácidos, omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, está roubando ainda mais as vitaminas B do teu corpo. A gente chama esses medicamentos de depletores de nutrientes. A metformina é um medicamento que salva vidas no controle de açúcar do sangue, mas é notória por bloquear a absorção de vitamina B12 e interferir no metabolismo da B1. Os diuréticos forçam os rins a eliminar líquidos e as vitaminas hidrossolúveis como a B1, que vão junto com eles. É uma ironia bem cruel, né? Os próprios medicamentos usados para tratar as condições que causam neuropatia, como diabetes e hipertensão, podem acelerar o dano aos nervos e terminar com os nutrientes necessários para a reparação. Não estou falando para você parar a medicação, que é perigoso, mas é uma razão para você suplementar de forma inteligente. Você está enchendo o balde com um buraco no fundo. Você precisa despejar mais rápido do que antes que o balde esvazie. Agora vamos ao segundo pilar da reparação nervosa. Essa B1 ativada abastece o motor, mas também precisamos reparar o dano estrutural que já ocorreu. O isolamento dos teus fios, a bainha de mielina, está se desgastando. Para reconstruir, a gente precisa de antioxidante mestre. Estou falando do ácido alfa-lipólico. Ao contrário da maioria dos antioxidantes que funcionam apenas em água ou gordura, ele funciona nos dois meios. Isso permite que ele viaje para todas as partes das células nervosas. A sua principal função é reduzir o estresse oxidativo, a ferrugem biológica de que a gente falou anteriormente. Na Alemanha, o ácido alfa-lipólico é aprovado como tratamento médico para neuropatia diabética há décadas. As pesquisas são robustas e demonstram que o ALA, como ele é chamado também, melhora a velocidade da condução nervosa, a velocidade com que o sinal viaja. Quando os nossos nervos conduzem mais rápido o sinal, o equilíbrio melhora, a gente sente o chão imediatamente sem atraso. Mas é preciso ter cuidado com o tipo de ala que você compra. A maioria dos suplementos baratinhos usa uma mistura de ala sintético, tá? A versão sintética é mal absorvida e pode até bloquear a versão natural. Você deve procurar especificamente o ala estabilizado. Ele é mais caro, mas é biologicamente idêntico ao que o nosso corpo produz. O terceiro pilar, que eu falo em vários vídeos, é a B12, mais específico a metilcobalamina. Essa é uma operária da reconstrução dos nervos. A B12 é necessária para sintetizar a bainha de mielina. Sem ela, os nossos nervos são como fios desencapados que causam curto-circuito toda vez que se tocam. Muitos idosos são deficientes na B12, porque assim como a B1, ela requer ácido estomacal forte para ser absorvido. Então, se você toma antiácidos ou pantoprazol, esomeprazol por muitos anos, os níveis de B12 quase certamente estão baixos. Mas atenção, não vai comprar cianocobalamina.
Essa é a forma sintética encontrada em vitaminas baratas. Ela contém uma molécula sintética que o fígado precisa converter. Sempre escolha metilcobalamina. Ela é pré-metilada, o que significa que está pronta para usar imediatamente. Passa pelo teu corpo e vai direto para a reparação nervosa. Agora eu quero te falar sobre um perigo oculto que eu vejo frequentemente nos comentários. As pessoas ouvem que as vitaminas do complexo B são boas para melhorar os nervos e começam a comprar o complexo B que contém altas doses de B6. Isso pode ser uma catástrofe. A vitamina B6 é única. Enquanto a deficiência causa dano nervoso, a toxicidade também causa dano nervoso. É o chamado paradoxo da B6. Se você tomar altas doses da forma sintética, por um longo período ela vai se acumular nos tecidos e literalmente matar as terminações nervosas. Eu já vi pacientes tomando 100 miligramas de B6 por dia, achando que estavam ajudando, quando na verdade estavam piorando a neuropatia. A regra para B6 é simples: moderação e forma. Procura a forma ativa, piridoxal 5-fosfato. Essa forma não se acumula em níveis tóxicos com tanta facilidade quanto a versão sintética e mantém a dose legal. Geralmente 25 ou 50 miligramas por dia já é suficiente. Portanto, quando você for analisar uma fórmula, olhe o rótulo. Agora, claro, não adianta tomar todas essas vitaminas e continuar mantendo o incêndio, que é a inflamação crônica. Açúcar, óleos altamente refinados, baixo ômega 3, alto ômega 6, isso aí vai inflamar teu corpo e não adianta vitamina nenhuma. A gente precisa manter a inflamação baixa dentro do nosso corpo para que nosso corpo absorva esses nutrientes. Para de consumir os óleos que entopem a tua máquina. Muda para gorduras estáveis e anti-inflamatórias. Azeite de oliva, óleo de abacate, óleo de coco. Essas são gorduras que fornecem matéria-prima que o nosso corpo precisa para reconstruir as camadas lipídicas dos nervos. Além disso, precisa reduzir agressivamente o açúcar. Refrigerante, suco de fruta, chá adoçado são como foguete para glicação. Lembra que eu falei? A glicação que vai causar esse dano aos nervos. Eles disparam açúcar no sangue tão rápido que a enzima é sobrecarregada instantaneamente. Troca por água, chá sem açúcar, café. Essas simples mudanças vão reduzir os danos nos teus nervos em 50%. Eu também preciso te falar do papel do magnésio. O magnésio é o mineral do relaxamento. Ele bloqueia receptores do sistema nervoso que vão transmitir a dor. Quando a gente está deficiente em magnésio, e 70% dos idosos estão, o volume da dor aumenta, fica no máximo. Então, adiciona suplementos de alta qualidade, magnésio quelato. Ele vai fazer duas coisas. Ajuda a amortecer os sinais da dor hiperativos para que você consiga dormir melhor e melhora as reações enzimáticas e ajuda as vitaminas B a funcionarem melhor. Agora, vamos resumir tudo isso num protocolo diário. Passo 1, combustível matinal. Coma gorduras saudáveis. Ovos, antes de você comer, toma a tua vitamina do complexo B. Eu gosto muito da forma da complexo B da Always Fit, que ela já vem na forma ativa. Então vou deixar aqui embaixo agora com essa parceria que o Mercado Livre tem com o YouTube. Vou deixar a loja oficial aí da Always Fit. Já tem a B12 na forma ativa e tem todas as outras vitaminas do complexo B na forma que o nosso corpo absorve e na dosagem correta. Antes de dormir, 2 cápsulas do magnésio. Também estou deixando o magnésio que eu indico aqui. Também vou deixar o magnésio aqui, onde está a lojinha do YouTube. Essa B, eu te indico de preferência tomar de manhã em jejum. O ômega 3, comece a consumir ômega 3. O ômega 3 é importantíssimo para nutrir os nossos nervos. Comece a consumir ele ao meio-dia, junto com o teu almoço. Outra coisa, você não vai resolver da noite para o dia. Nas primeiras 2 semanas, geralmente são a fase de saturação, quando os níveis de nutriente começam a subir. Depois, a 3ª, a 6ª semana é a fase da ativação, quando você vai sentir as mudanças no formigamento. De 3 a 6 meses é a fase da regeneração. É quando você vai sentir realmente que não está mais com esses formigamentos nos pés e nas mãos.
Aqui a paciência é a minha prescrição. Então não adianta tomar um mês e dizer que não funcionou. Não. Aqui o protocolo é para 6 meses. E se você ficou até o final do vídeo, se você assistiu todo esse vídeo, já marca o teu comentário com um coração. Pode ser um coração vermelho, pode ser um coração rosa. Se você não gostou, pode escrever também não gostei. E lembrando que esse canal é nosso, então já deixa a tua sugestão de vídeo aqui nos comentários. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu procuro responder todos os comentários, mas eu leio todos, tá? Um beijo da Rô, até o próximo vídeo.